Então, gente, sobre a introdução, eu estava pensando da gente tentar lembrar tudo que a gente viu até agora. Só mais um pouquinho, para a gente se ligar em que parte da história que a gente está, bíblica, em que parte do... Até para a gente ir para a próxima etapa, sabendo exatamente, bonitinho onde a gente está, né? Então, como que a gente começou? A gente começou lá em Gênesis, né? Deus criou o mundo. E aí a gente foi vendo ali o início, né, da aliança de Deus com o homem. E aí, seguindo em Abraão, e aí vem a história de todo o povo judeu, vem as 12 tribos, descendentes de Jacó, e aí cria-se o povo judaico, né, o povo hebreu, e daí eles vão para o Egito, na época de José, e aí lá eles são feitos escravos, são libertos na época de Moisés, e aí eles voltam para a terra prometida, né, que foi a terra comprada por Abraão, a terra dita de herança deles pelo Senhor. E aí, chegando na terra, né, eles têm que enfrentar o povo que já está vivendo lá. Aí vem a época, depois de Moisés, vem Josué. Morre Josué, o povo já está dentro da terra. E aí, para se manter o governo do povo judeu, já enquanto Estado, eles começam a ter os juízes. E aí vem os juízes, que a gente já estudou o livro de Juízes. E aí vem depois os reis, porque o povo quer ser semelhante às outras nações, né? Porque não era o que Deus queria. Deus revela que não era isso que ele queria, né? Porque ele queria que ele fosse tido como rei dos judeus, ele bastava ser ali um juiz. Mas o povo quis copiar todo mundo, e aí são instaurados os primeiros reinados, e aí a gente estudou primeiro reis, segundo reis, e aí a gente entrou no estudo dos profetas, né? Que tem os maiores e os menores. Os maiores são tidos pela quantidade de coisa escrita mesmo. Isso que é Ezequiel, Jeremias, Isaías e Daniel. Isso, são 4. E mais 12 profetas menores. Que todos esses profetas, eles foram ministrando ao longo de toda essa história dos judeus. E aí agora a gente acabamos de estudar Neemias, e agora a gente vai estudar o último profeta menor, que é Malaquias, que é um livro bem curtinho, e ele vem antes dos 400 anos de silêncio profético. Por quê? Acaba a atuação de Malaquias, Deus não manda mais profeta algum por 400 anos, e aí o próximo profeta que vem, já predito por Malaquias, é João Batista. Já em Mateus, já, né, no primeiro livro do Novo Testamento, que já é quando já vem Jesus encarnado. E aí a gente, encerrando Malaquias, encerra também o Antigo Testamento. É a dos profetas que nem você falou de João Batista, né? Isso. E então é isso. Agora, quanto à introdução a Malaquias, isso foi divertido. Porque eu estava tentando entender em que situação o povo estava. Porque depois que o pessoal... não concluí a história dos judeus. Depois que o pessoal passa pelos... Como é que é? Depois que o pessoal tá lá na Terra Prometida já com os reis deles, acontece uma divisão no reino de Israel. Na época de Salomão, você está falando? Isso. Na época de Salomão morre, e aí tem uma disputa, né? O reino de Israel é dividido em reino do sul e reino do norte. E aí o reino do sul passou a ser governado pelo filho de Salomão, né? Onde se preservou a descendência de Davi. E o reino do norte foi governado por Jeroboão. Chefe do exército. Isso, que era chefe do exército, que participava ali do governo de Salomão. E aí, a briga toda sempre foi, porque o reino de cima disputava não, ele não condizia com a palavra do Senhor, né? Eles se corromperam, tanto que nem eram da linhagem, assim, né? Dividiu-se as tribos. 10 tribos ficaram no reino do norte, 2 tribos ficaram no reino do sul, que foi Judá e Benjamim. E aí o império ficou dividido.
E aí tinha, enfim, briga, além agora, né, dos reinos de fora sempre tentando invadir o reino de Israel, tinha a briga dos irmãos entre si mesmos, né, que se dividiram entre norte e sul. E ali vai se decorrendo essa história, dita muito bem no livro de Reis. Ambos os impérios, eles passam a ser dominados por outros reinos e são cativos. O reino de cima, né, o reino do norte, é dominado pela Síria e o povo vai cativo, tanto que quando eles voltam anos depois, forma-se ali os samaritanos, por isso que os judeus não gostavam deles, porque eles meio que se misturaram, né, não preservavam certinho ali a palavra do Senhor, e aí se misturavam com deuses pagãos, com mulheres pagãs. E já o reino do sul, que manteve a linhagem, eles também foram cativos pela Babilônia. Então ambos foram presos, né? E aí Deus havia prometido que eles ficariam presos só por 70 anos. Daniel, né, faz essa oração para que haja o retorno. No reinado de Ciro eles começam a voltar para Jerusalém. E aí, quando eles voltam, tá tudo destruído, porque a cidade foi toda saqueada e é toda aquela comoção e todo mundo tem que começar a construir. E há várias levas de líderes para começar a construção, né, do templo, do muro, da cidade. E aí, o último desses, né, com as reformas finais ali, principalmente com a reforma do muro, foi Neemias, que aí foi o que permitia até que a terra ficasse bem delimitada, né, que fosse reconhecido como Estado, como um rei. E Malaquias se encontra no meio da história de Neemias. Era isso que eu estava tentando descobrir. Onde está Malaquias? Onde ele estava. Porque ele foi um profeta usado junto ali no período de Neemias, e ele também é contemporâneo de Esdras. Quer dizer, se encaixou até mesmo no outro estudo que terminou agora. E aí, o Esdras, a gente é conhecido até como homem do livro, né? Ele aparece também em Neemias, apresentando a lei novamente, né, para o povo, trazendo o povo a lei mosaica, a lei de Moisés. E aí, mas ainda assim, eu queria saber exatamente onde raios estava Malaquias ali. E aí agora, 10 minutos antes de chegar aqui, eu consegui ter uma noção de onde ele estaria. Porque é tão curtinho assim, só que a gente não tem noção de tempo. Ele disse isso daqui ao povo em quanto tempo? Porque a gente lê em 1 hora, se for, né, dedicando bem devagarinho. Mas o cara podia ter levado 10 anos falando a mesma coisa pro povo, assim, entendeu? Entendeu? E aí, o que os historiadores compreendem é que depois que o muro já foi erguido, depois de 100 anos que a primeira leva já tinha voltado do cativeiro da Babilônia e já estava habitando em Israel, Neemias foi servir a Ciro de novo. E aí, nesse período que Neemias ficou fora, seria o período em que Malaquias atua, que foi um período de 2 anos. Porque ele já construiu, assim, né, foi a parte que ele deixou a cidade bem estruturada, e Malaquias teria atuado antes de Esdras chegar com o livro. Então, assim, entendeu? Neemias edificou tudo, foi servir a Ciro, voltou, né? Porque ele era copeiro do rei. Semana passada, aquele estudo que você trouxe, foi da época que Neemias se ausentou. De repente, casou. Será que encaixa? Porque na semana passada nós estudamos Neemias 13. Sim. Nessa parte que nós estudamos, Neemias tinha se ausentado até lá onde ele trabalhava como copeiro, e o povo tinha esquecido deixando a purificação de lado. Não, então foi nisso, então foi no final. Aí deixou a purificação de lado, então foi até a levantada de Azibe, que se aparentou com Tobias e Sanbalate. Então, nós estudamos semana passada. Então foi isso mesmo, foi no final. Será que foi nessa época mesmo? Acredito que sim. A gente não tem uma ideia. Os historiadores que falam, né? Assim. Algumas pessoas dizem, não sei se vai citar, mas é legal falar, que a preocupação de Neemias não foi dizer, de Malaquias, não foi dizer de onde ele nasceu, de onde ele veio, a época, porque a intenção era realmente a palavra. Exortar o povo estava se afastando, o período pode ter sido esse, pode ter sido. Porque a gente vê lá que eles começaram a casar,
estavam casados com quem não devia. Se misturaram com as Então, moabitas. Sim. Tomando conta da vida deles. Então, Não pagaram os devidos. mas Justamente. o importante era a palavra, a profecia. E todo profeta era levantado para trazer o povo a Deus, né? Trazer o povo de volta. E aí, então, então foi no final. Então foi Neemias, Esdras, Neemias se ausenta, então o povo já estava muito bem encaminhado, já estava tudo estipulado de novo dos ritos como deveriam, inclusive dos ritos como deveriam acontecer dentro do templo. E aí vem Malaquias, porque Neemias está ausente, e o povo já se desgringolou todo. Entendi. Então ele é bem pós-exílio. Uns 100 anos pós-exílio. E aí ele começa a trazer, né, a exortação de Deus. E o que eu achei interessante, ele trata, né, assim, basicamente todos os profetas tratavam da mesma coisa, né? Só que cada um a gente percebe uma escrita diferente, um jeito de abordar diferente e tal. Malaquias foi uma das escritas que eu achei mais diferente, porque ele fala muito... Não sei, eu não sei nem explicar o que é, mas eu achei a escrita dele muito diferente, a forma como ele expunha, assim, porque a indignação dele estava muito semelhante com a indignação de Deus. Então tinha hora que eu tinha que voltar e ler de novo, porque eu não sabia se foi ele ou se foi Deus que falou, assim, sabe? De ser de fato a mesma coisa, o mesmo raciocínio. E aí ele vem trazendo essa exortação ao povo, e os pontos principais que ele traz é a ingratidão do povo, depois ele vem trazendo o descaso do povo quanto às ofertas, quanto ao serviço a Deus, e depois ele vem trazendo a questão do divórcio, que acontecia muito, e porque eles estavam largando as mulheres, não era nem só o cara, estou na hora de escolher minha esposa, vou escolher uma mulher pagã. Não, ele largava a judia, estava se divorciando da judia, para casar com a outra. E aí... Na mesma linhagem? Não, para casar com uma mulher de outra... que não fazia parte do povo. E aí ele traz essa questão, de novo, da linhagem, de permanecer o povo, né? Permanecer a linhagem. E outra coisa que ele traz é da vinda de Jesus. Da vinda de Jesus, né? De que viria só ele e Isaías 40, isso. No versículo 3, tratam de João Batista. Então, só esses dois profetas, só tem essas duas passagens que trazem, né? E aí, é isso basicamente que ele traz. A ingratidão do povo, mostra que o povo precisa se arrepender, mostra exatamente onde o povo está errando. Também quanto às ofertas que eles estavam dando animais cegos, dando o pior para Deus. E é muito assim, outra coisa que eu achei interessante, ele pega muito da fala do povo. Ele pega, tipo, tem uma hora lá que eles falam, ai, que canseira. Ele escreve isso, que tudo eles fazem falando, ai, que canseira para Deus, entendeu? Dá ênfase às palavras. Ele dá ênfase, assim, no fundo do que eles estão fazendo de errado pro Senhor, sabe? Que para eles não teria nada demais, para eles... Que eles não tratam mais Deus como um Deus do juízo, ele traz essa noção também, né? E eu vi um Deus muito magoado, assim, sabe? Acho que foi um dos livros que eu mais vi Deus magoado, assim, sabe? Depois eu vou... até o último versículo que eu vou abordar do capítulo 1, assim, que foi... Eu falei, nossa, Deus tá triste aqui, assim, sabe? Deus tá triste. Não, assim, sabe? Eu vejo um pai triste, assim, sabe? Porque a gente vê muito a revolta de Deus enquanto Senhor, né? Mas aqui eu vi, assim, um pai clamando pelo seu filho, assim, sabe? Sim. E aí... É isso tudo que Malaquias vai tratar, né? Ele tem só 4 capítulos, é bem curtinho. E hoje a gente vai tratar o capítulo 1, que trata só da ingratidão do povo a Deus e da questão da oferta, né? E do serviço no templo. Aqui não vai tratar dos casamentos, isso são nos versículos, nos capítulos mais pra frente. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. O que eu vi aqui também.
o dízimo ele já tinha sido aceito, estipulado na época de Moisés. Mas Malaquias ele também exorta muitos sacerdotes. E aí um historiador diz aqui, né, isso não está escrito no livro, mas que haveria registro, enfim, de que os sacerdotes não estariam repassando as ofertas para a tribo dos levitas, nem para o sustento deles, nem para o sustento dos órfãos, das viúvas e dos visitantes. Órfãos, viúvas, estrangeiros. Aí casa com Neemias 13, porque lá, a Bíblia lá, que ele deixou o Tobias morar dentro da câmara, que armazenava as ofertas. Em uma parte do templo, né? E os levitas, o que os levitas aconteceram? Eles pararam de servir, E ajudar, voltaram para trabalhar, porque suas eles não casas. estavam recebendo mais. Justamente. Casa direitinho. Casa que você certinho. falando, o estudo que a gente deu semana passada. E aí que chega Malaquias. Então, só questão de data, Neemias, né, a obra toda, trata de 445 a 425. Antes de Cristo a gente vai voltando, né? E Malaquias foi escrito no ano 430, bem no meio, assim, entendeu? Bem no meio. E aí, é isso. Vamos lá para capítulo 1 de Malaquias. Algumas curiosidades também, que Malaquias significa mensageiro de Deus. Sumiu Malaquias da minha Bíblia. Achei. Recapitulando o que a Luli falou, né? A Luli disse que depois de Malaquias, que ela falou agora, houve um tempo de silêncio até vir o próximo profeta que foi dado por Deus para João Batista. Aí nós falamos isso no dia da Bíblia, né? Que é aquela parte branca, irmãos, que tem na Bíblia de vocês. Não sei se todas têm, né? Aí nós comentamos isso. Aquela parte branca é justamente os 400 anos, né? De silêncio que Deus não falou com o povo. Às vezes eu fico bem assim, sabe? Nessa curiosidade. Depois de Deus usar tantos profetas para exortar o povo, para falar do pecado do povo, os profetas foram levantados para isso, 400 anos sem nada, né? Às vezes eu falei assim, eu acho muito legal, porque ele encerra um assunto que ele já vem tratando e ele inicia o assunto que ele estava tratando com João Batista. Encerra o assunto, o povo vai para o cativeiro. Não foi para o cativeiro? Agora eu vou dizer para vocês o que vocês não fizeram e por que vocês estão no cativeiro. Vocês foram, Fechei. Agora vocês aguardem. Fica em silêncio. Isso, agora vocês aguardem a promessa. E aí levanta o profeta para dizer que a promessa chegou. Jesus chegou. E aí nisso foram esses 400 anos. 400 anos de silêncio. Esses 400 anos, Deus não falou, mas Deus trabalhou na história. Toda a situação foi uma das épocas mais difíceis para eles também. Eles ficaram esperando o Messias. E, aliás, alguns deles estão esperando até hoje. Até nessa época dos 400 anos, é que tem aquele livro... É o livro dos Macabeus, que teve das maiores revoltas, porque eles sofreram muito sobre esse livro, não. Eles sofreram, o povo de Israel, né? Não tinha profeta nessa época, mas eles começaram a ser dominados pela Grécia, se eu não me engano. E aí veio o... Foi quem? Alexandre? Foi o filho de Alexandre? Não, já é o Antíoco Epifânio. É nessa época que ele foi considerado um dos anticristos do Antigo Testamento, de tão ruim que o cara era, de profanar o templo. Mas esse livro dos Macabeus era muito velado por eles até hoje? É muito assim, velado, será pelos israelitas até hoje, será? Eu não sei se é assim, mas eu já vi, enquanto eu estudava, que era um livro de relevância, porque foi uma das revoltas mais importantes. É o Pentateuco. Depois, mas esse eles gostam muito. Eles estudam para poder ter uma ideia das coisas. Entender a história como nação, né? Como nação. Nesses 400 anos houveram muitas lutas para a libertação do povo de novo, né? Porque vinham muitos ataques de fora, eles continuavam lutando, a gente não tem registro bíblico disso,
só o livro de Macabeus, que é um livro que está fora, mas aconteceram coisas históricas, assim, né? Importantes para o povo judeu em si, para eles gravarem na memória deles de luta. E a gente sabe que eles se perderam porque eles foram novamente escravizados. Uhum. Domínio de Roma sobre a vida deles. E estava acontecendo a mesma coisa no tempo de Jesus que estava acontecendo no tempo de Malaquias. Uhum. Tanto que você ouve falar, nós falamos semana passada de Barnabé. Barnabé era levita. Barnabé tinha posses, porque ele trabalhava. Por que ele trabalhava? Porque ele não era remunerado, como deveria ser, com os dízimos e as ofertas. Então ele trabalhava. E quando ele se converteu, e aí ele dá o que ele tinha para a obra. Muito legal isso. E aí vai trabalhar para o Senhor. Novamente. Muito legal isso. Muito bem, gente. Só um resumão, que eu esqueci de falar. Não, vai. O livro de Malaquias, então, ele é exortação do povo, mostra a ingratidão do povo, reforça que Deus está com eles ainda assim, ele relembra as promessas de Deus e ainda fala da melhor das promessas, né, que é Cristo vindo. E aí, na época, provavelmente o povo não entendeu, mas hoje a gente consegue ver muito bem que é Cristo. Então, lá no capítulo 1, a gente vai ler do versículo 1 ao 5, para entender um pouco como que o povo estava ingrato, assim, né? Não reconhecendo mais a mão do Senhor sobre eles. E aí diz assim, a partir do versículo 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não é, aí Deus falando, não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó e odiei a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom, que são os edomitas, que são os descendentes de Esaú, diga, empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade, né? Campo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão e direis, o Senhor seja engrandecido além dos termos de Israel. Então aqui a gente vê o povo se queixando, o que Deus está com a gente, se a gente ainda... Meio que nessa época eu nem sei por que eles estavam passando, porque era o tempo de maior paz que eles tiveram. Foi o tempo de maior paz que eles tiveram. Rebelde sem causa. Porque tava... E aí Deus... Fadiga do trabalho que tem no serviço do Senhor. Sim. É como se fosse isso. Por que eles têm que fazer isso? Eles têm que nos amar. Que amor é esse? Tem que fazer isso toda vez. Sei lá, é alguma coisa desse tipo. Sim. E aí Deus aqui traz a lembrança, né, que quando... que Jacó tinha Enfim, eram dois irmãos, né? Jacó e Esaú. E Deus escolheu a linhagem de Jacó para permanecer a linhagem de Abraão e Isaac. E aí, Esaú, de fato, não foi... Deus diz, né? Eu escolhi amar Jacó e odiar Esaú. E Deus aqui traz isso de novo e mostra como é, de fato, um povo que não tem a mão do Senhor sobre eles, né? E aí, Então, a gente já viu a ingratidão do povo até aqui. E aí, ele reforça, né? Vem trazendo essa ingratidão dentro do serviço para o Senhor. E aí, a partir do versículo 7, a gente vai ler até o 9. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível, porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui a gente vê como que o povo estava no nível da oferta, né? Oferecendo animal coxo, animal... Lembrando que o animal não podia ter mácula alguma, tinha que ser o melhor, né? De fato, as primícias sendo ofertadas para o Senhor.
E aqui, Malaquias ainda diz, se isso não é o bastante, se vocês não fazem associação de que isso representa a vida de vocês para o Senhor, ele diz agora, pois eu suplico, pedi a Deus, que ele seja misericordioso conosco, no versículo 9. Isto veio das vossas mãos. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. O povo estava perdendo a noção do significado da oferta, né? Aquilo ali representava de fato a entrega deles ao Senhor. O pedido de remissão ao Senhor. E aí, do versículo 10 em diante, ele começa a falar dos demais serviços no templo. E aí diz assim: quem há também entre vós que fecha as portas por nada, e não acenda em vão o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Aqui, eu fui buscar entender esse versículo, e eu vi que um historiador ele tinha dito que seria entendido como eles esperavam ser pagos até para se fechar a porta do templo, para abrir ou para fechar a porta. Não abriria se ninguém fosse lá mandar, não abriria se ninguém fosse lá cutucar. Ei, tá na hora de abrir o templo. Ei, por favor, abre. Hoje eu ficava todo mundo empurrando para hoje tem que abrir o templo. E aí Deus reforça, né? E não tem um que não acenda em vão o fogo do meu altar, porque de que adiantaria toda aquela religiosidade de abrir a porta, de acender o fogo ao altar? Ele está sendo tudo em vão. O coração de vocês não está ali, não está sendo entregue a mim, tudo está sendo pelas coxas, assim, tá tudo. E aí no versículo 11 ele diz: mas desde o nascente do sol... Não, e Deus ainda diz que não aceitaria mais oferta em vossa mão. Tipo, não deixa. Para ser assim, deixa. No versículo 11 ele diz: mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre os gentios o meu nome. E em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura. Isso só seria possível já o alcance dos gentios e a oferta pura através do Espírito Santo, após a vinda de Cristo. E porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui Deus mostra, cara, eu sou valorizado. Os povos, os outros povos temem a mim, temem a vocês, na verdade, porque sabem que eu estou com vocês. E vocês não entendem isso, não entendem esse cuidado. Vocês começam a trazer a vanglória para si, sempre, né? Ia esquecer. E versículo 12. Mas vós o profanais, ou seja, os gentios estão com o coração melhor que o de vocês, mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda: eis aqui, que canseira, quando toda hora que eles iam colocar a oferta, eles falavam: tá aqui. Pô, tô cansado. Eis aqui, que canseira. E o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo, e o enfermo. Assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois seja maldito o enganador, que tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. E o meu nome é temível entre os gentios. Só vocês não estão me valorizando aqui. E aí, para finalizar, o versículo que mais magoou meu coração, que eu falei: meu Deus, Deus está magoado. É o versículo 6, que Deus vem falando com eles. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis ainda: em que nós temos desprezado o teu nome? Nossa. Assim, o peso. Vocês ainda se perguntam, né? O que vocês estão fazendo? E o Senhor ainda tem paciência de mostrar a eles e hoje de mostrar a nós. Em que nós. Para líderes também, né? E hoje mostrar a nós o que a gente ainda faz. E às vezes a gente ainda se questiona: Deus, o que eu estou fazendo de errado?
E aqui a gente às vezes acha tão óbvio, e a gente é mais fácil achar óbvio quando não é a gente que está cometendo, mas muitas vezes a gente faz isso com o Senhor, e o Senhor mantém a mesma paciência de, através do Espírito, mostrar, filho, é aqui que você errou, é aqui que você está errando, é aqui que você não está deixando a honra vir a mim enquanto pai e não está temendo a mim enquanto Senhor. E foi isso que Malaquias trouxe ao meu coração. Achei muito lindo, muito... Apesar das duras palavras, assim, é o esforço, sabe, que Deus tem ainda de mostrar que eles ainda o privilégio que eles têm da presença do Senhor. Eu acho